Bom dia, turma! Como estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando e estudando, tá? Eu sou a professora Mary, a nossa aula hoje é de Química. Aliás, ela é direcionada aí para o segundo ano. Coloquei até a câmera hoje para a gente conversar um pouquinho antes de começar, tá? Depois, quando a aula começar, eu vou colocar a câmera aqui no cantinho, para que vocês possam acompanhar os slides com uma resolução melhor, tá bom? Turma, quem não assistiu, quem não acompanhou a nossa aula anterior, eu peço que faça isso nesse momento, tá bom? Nós estamos seguindo aqui o material de apoio, que é a apostilinha de vocês, ó. Estamos seguindo a apostila de vocês. Lógico, essa daqui é a versão do professor, né? Mas a Grace já entregou para todos vocês. Então, sempre que começarmos a estudar química, na aula de química, a primeira coisa, eu quero que você vá lá no Sponte na terça-feira, no nosso horário de aula. Vai lá no Sponte. Eu vou deixar sempre o link dessa nossa aula, tá? Vou direcionar as nossas aulas, vou transformar numa playlist e vou colocar aqui no nosso canal no YouTube, o canal do colégio, tá bom? Então, porventura, se você perdeu alguma aula ou se você quiser rever algum assunto, você volte nela para você dar continuidade. Isso é importante, tá bom? Sempre depois do exercício da nossa aula, eu vou colocar um exercício de fixação, tá bom? Então, você vai encontrar lá no Sponte, no dia da nossa aula, o link, que para você assistir a aula que você está acompanhando hoje. E também em PDF, vou deixar todos os slides que eu usei na aula, tá? Embora eu estou acompanhando sempre o apostila de vocês, sempre trago um conteúdo complementar aí, principalmente, né, para enfatizar algum conceito que eu acho importante para vocês. E deixo o exercício junto com os slides lá, os últimos slides, sempre no Sponte, tá? Então, qual que é a ideia? Acompanhe aqui comigo. No final, comece a resolver os seus exercícios. Baixa o PDF sempre na nossa aula para você conseguir acompanhar melhor tanto os slides quanto o próprio exercício de fixação, tá bom? Eu trouxe um passo a passo daqui a pouco e vou te mostrar, até se você quiser tirar um print, tirar uma fotinho ou escrever no seu caderno, é sensacional, tá? Pessoal, esses exercícios de fixação vão valer nota, tá? Vão compor aí a sua média final, são muito importantes, tá? Não deixem de fazer. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloca para mim lá no fórum, tá? Nós temos uma plataforma muito bacana aqui no Sponte, que são a nossa plataforma, tipo um chat, onde o aluno pode deixar a dúvida e o professor, sempre no horário de aula, consegue respondê-los, tá bom? Vamos combinar de melhorar essa comunicação. Então, vou colocar a câmera aqui no cantinho, para a gente começar a nossa aula. Vou acompanhá-los hoje pela câmera. Depois vocês me falam se vocês preferiram essa aula assim ou a aula anterior, tá? Ó. Então, vamos começar. Então, antes, os avisos importantes que eu quero que você preste muita atenção. Ó, acabei de falar para vocês de como vai ser, certo? Então, vou reforçar mais uma vez. Vou colocar até o meu laser aqui, ó. Primeira coisa, nas terças-feiras, coloquei as terças porque nossa aula de química são as terças-feiras, correto? Eu quero que você vá tudo, sempre vai acompanhar pelo esporte. Então, no horário de aula, vai até lá na nossa aula, no dia da aula. Hoje, por exemplo, a nossa aula é dia 12 de maio. Então, você vai lá 12 de maio, vai pegar o link da aula. Depois que você pegou o link da aula, você vai assistir acompanhar a nossa aula através do canal do YouTube, tá? E você já vai baixar pelo Sponge também, vou deixar o PDF da aula, onde você encontra todos os slides que eu abordei durante a aula e também o exercício de fixação bonitinho lá para você copiar e fazer no seu caderno, tá? O material de apoio, acabei de mostrar para vocês que vamos seguir a apostila. Presta atenção que eu sempre vou fazer uma referência de páginas. Então, o ideal é você acompanhar a aula com o seu caderno, com a sua apostila e fazendo sempre as suas anotações. Exercício de fixação, coloquei até de vermelho para você. Gente, esse slide é mega importante, tá? Anota aí no seu caderno. Não vou aceitar mais por e-mail, tá?
É muito fácil você anexar o arquivo. Depois que você fizer os seus exercícios de fixação, você tira no seu caderno mesmo, tira uma foto para mim, você vai entrar no Sponte, lá no portal do aluno, e naquela, próximo à aba, no mesmo lugar onde vocês fizeram as provas online no finalzinho do bimestre passado, na mesma aba, só que ao invés de avaliações, trabalhos. Aí você vai clicar lá na disciplina Química Orgânica, se for ADM, coloca ADM, se for mecatrônica, mecatrônica. Vai ter um espaço lá para você anexar a sua atividade, né? Como você faz aí no e-mail, tá? Então, a partir de agora, eu só aceito pelo Sponte, tá, gente? Tem uma plataforma tão bacana, vamos usá-la mais, tá bom? Prazo de entrega até a próxima aula. Então, hoje você vai assistir a aula, vai acompanhar. Se você não conseguir terminar tudo hoje, você tem até a próxima terça-feira, ou seja, gente, uma semana para finalizar. Por favor, se atente aos prazos, ok? Então, vamos lá. Quais serão os tópicos da aula passada? Sempre faço uma revisão antes de começar, né? Para vocês relembrarem. Não assistiu, ficou na dúvida, assiste novamente, tá? Aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Essa é uma vantagem de uma aula interativa. Então, na aula passada, nós falamos sobre soluções e os tipos de soluções, né? Trouxe alguns exemplos para demonstrar para vocês o que é uma dispersão grosseira, uma dispersão coloidal e a diferença de dispersante e disperso. Foi uma aula com bastante conteúdo, tá? Foi o início da nossa apostila, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó. Foi o início da apostila, primeiro capítulo. Hoje a gente vai começar o segundo capítulo, tá? Antes disso, vou relembrar o que nós vimos, né? Primeiro capítulo, começamos a enxergar tudo isso daqui. Falamos, e eu sempre trago a referência aí, a apostila de vocês, pega a sua apostila, começamos a estudar sobre soluções e coeficiente de solubilidade. Expliquei para vocês o que é uma classificação heterogênea, qual a diferença de um sistema quando é disperso. Trouxe uns slides bem coloridos para você entender aí a nossa disciplina, o nosso assunto, a diferença de homogênea e heterogênea, né? Aí trouxe alguns exemplos para vocês. E virou até uma pergunta aí no exercício de fixação, né, turma? Qual a diferença do dispersante e do disperso? Falamos também da diferença, né? Quando a gente fala de dispersões, nós temos 3 tipos: a solução, dispersão coloidal e as suspensões. Na apostila de você, essas suspensões aqui, ela consta lá como dispersão grosseira, que é um sinônimo, tá? É legal a gente pegar esses sinônimos de química para a gente não se confundir. E acabei com essa apostila, com essa tabelinha que mostra exatamente a diferença das 3 tipos de soluções, considerando vários aspectos aqui. E aí trouxe alguns exemplos, algumas curiosidades, né, como a gordura aqui do leite, e isso daqui que chamou bastante atenção, alguns alunos vieram me falar. É legal uma dispersão coloidal no sangue, né? Quando a gente faz o processo de centrifugação nela, a gente consegue enxergar as fases, olha. Aí é uma dispersão coloidal. Esses macetes, esses exemplos são bacanas, porque na hora que você for fazer o vestibular, o Enem, você consegue lembrar com um exemplo prático. Isso que eu gosto sempre de trazê-los. E aí hoje, na nossa aula, nós vamos estudar gráfico de coeficiente de solubilidade. Então, nesse momento, eu peço que você pegue a sua apostila, pega a apostila lá na página 10. A gente começa a página 10 no capítulo 2, tá? E no capítulo 2, a gente começa a falar o quê? Sobre o gráfico de coeficiente de solubilidade, né? Essa daqui eu tirei um print até da sua própria apostila, para você ir acompanhando, tá? Então, localize essa página aí. Vamos começar a entender, pessoal, que as soluções de soluto, né, seja sólido ou líquido, quando são imersas num solvente líquido, a temperatura pode aumentar ou diminuir o coeficiente de solubilidade, tá? A gente tem alguns tipos de soluções quando isso acontece. São 2 principais tipos, que é a endotérmica e a exotérmica. A nossa aula hoje é para entendê-las, tá bom? Vamos em frente, então. Primeira coisa, aí na página
Página 10 mesmo, a gente começa falando sobre dissolução endotérmica, né? O que é uma dissolução endotérmica, pessoal? Acompanha com laser e sempre olhando na sua apostila. A dissolução endotérmica ocorre com a absorção de energia e é favorecida pelo aumento de temperatura. Então, o que acontece? Ó, acompanha aqui comigo. Continua aqui no cantinho. Ó. Sempre que a gente tiver essa palavra endotérmica, eu gosto de quebrar as palavras porque facilita a nossa memória ativa. Você não vai esquecer mais. Endo vem de para dentro e térmica vem de temperatura. Ou seja, endotérmica, dentro, temperatura, para dentro, a temperatura. Ou seja, você tem um tipo de dissolução que absorve energia. Para dentro, ela está absorvendo. Então, o que acontece? Quando eu aumento a temperatura, eu tenho uma dissolução endotérmica, tá? Vou te dar um exemplo aqui embaixo, acompanha comigo. A gente tem o famoso nitrato de potássio, representado por essa fórmula aqui. Em água é favorecida pelo aumento de temperatura. Eu vou te demonstrar aqui na tabela e daqui a pouco eu vou te trazer o gráfico que consta aí na sua página 10, para a gente conseguir entender o que isso quer dizer, tá? Então, por que eu tenho uma dissolução endotérmica? Porque, olha, acompanha aqui com laser, eu tenho graus, né, as temperaturas que estão aumentando, e o que acontece com o meu coeficiente de solubilidade? Aumenta. À medida que eu coloco energia em forma de temperatura nesse sistema, né, no nitrato de potássio, o que acontece com o coeficiente de solubilidade? Aumenta também. Ou seja, sempre que eu tiver uma dissolução endotérmica, ela é favorecida. Isso é bom para uma dissolução endotérmica, que você tenha o aumento de temperatura, porque o coeficiente de solubilidade, quando for esse tipo de dissolução, vai aumentar junto. Lembra, endotérmica para dentro. Se ela está para dentro, ela absorve a energia, tá? Então, marca aqui, ó, a gente sempre tem ela absorvendo a energia. E o que acontece aqui? Aqui nós temos a curva dessa solução, né, desse nitrato de potássio. Acompanhou aqui comigo? Aqui a gente montou a tabela demonstrando, por exemplo, que ela, em 10 graus Celsius, ela tem 20,9 de coeficiente. Ó, vamos acompanhar no gráfico que nós montamos, na curva, melhor dizendo. 10, 29. Então, com 10 graus aqui, ó, de temperatura, ela tem um coeficiente aproximadamente de 29, tá? A gente vai erguendo a curva de solubilidade a partir da temperatura e da porcentagem aqui em gramas por água que esse material tem como seu coeficiente. Uma dica, pessoal, isso cai bastante no Enem. Sempre que for uma dissolução endotérmica, a gente vai ter uma característica de curva dessa maneira, ó. A curva está crescente, tá vendo? Por que ela está crescente? Porque é endotérmica, o material absorve energia, e quando ele absorve energia, ela é favorecida com o emprego de temperatura. Então, à medida que aumenta a temperatura, o coeficiente vai aumentando. Então, eu sempre tenho uma curva para cima, né? Uma curva no sentido aí crescente. O mesmo não acontece quando eu trato de uma dissolução exotérmica. Ó a palavra novamente, térmica, ó, vamos quebrar o exotérmica. Térmica vem de temperatura e exo vem de para fora, né? Externo, para fora. Então, ao contrário da nossa dissolução endotérmica, a dissolução exotérmica, ela ocorre com a liberação de energia e por isso é inibida pelo fornecimento externo de energia térmica. Então, vamos recapitular. A endotérmica ela é para dentro, ou seja, ela absorve energia, então é super bacana, super interessante para esse tipo de dissolução que tem a energia. Por quê? Conforme ela recebe a energia, o coeficiente dela vai aumentando. Então, a endotérmica sempre vai ter uma curva crescente. E a exotérmica? A exotérmica não. Ocorre com a liberação de energia. Então, conforme ela vai recebendo energia, ela vai liberando. Ou seja, como vai ficando o coeficiente de solubilidade dela? Menor. Ela recebe energia e ela vai perdendo o coeficiente. Acompanhe aqui comigo. Neste exemplo, a gente tem a soda cáustica, né? Ou hidróxido de cálcio. Ó.
A água é reduzida pelo aumento de temperatura. Acompanhe aqui comigo com o laser, ó, as temperaturas, da mesma forma que nós fizemos com a dissolução endotérmica, só que aqui a gente tem o quê? A diminuição de coeficiente de solubilidade. Então, para os mesmos 10 graus Celsius, eu tenho 0,176. Aumentei a temperatura para 20 graus, um aumento de 10 aqui. O que aconteceu com o meu coeficiente? Diminuiu. Aumentei 30, o que aconteceu? Ele diminuiu. Olha como fica a resultante da curva dela, diminuindo. Perceberam a diferença? Essa daqui é a curva de uma dissolução exotérmica. Vou relembrar a curva da endotérmica, ó. Essa é a curva da endotérmica. A endotérmica absorve energia sempre para cima, porque a temperatura é um fator positivo para ela, tem facilidade. Agora, a exotérmica, ela perde, ela elimina, é para fora, é externa. A temperatura se perde. Quando a temperatura se perde, o coeficiente de solubilidade diminui. Perceberam a diferença? Vi muitos exercícios já de vestibulares e de Enem, só comparando os dois tipos de curvas e falando para o aluno identificar qual é. Então, esses macetes que eu fui falando para vocês são muito válidos aí na hora de decorar e aprender, é claro, né, turma? Então, anota aí no seu caderno. Na página 11, eu acho que não ficou tão nítido aqui, mas página 11, eu trouxe para vocês um composto hidratado, né? E aqui a gente está explicando como acontece. Não vou falar muito dele, porque eu propus aí um exercício de fixação com esse tema, tá? Só para vocês entenderem. Quando eu falo um composto hidratado, é um composto que possui aí água como parte integrante do seu arranjo cristalino. Quando eu falo arranjo cristalino, estou enxergando o material de maneira microscópica, né? Enxergando ele internamente, a nível intermolecular. Eu consigo enxergar os cristais que formam esse átomo, que formam aí, de uma maneira geral, um composto hidratado, tá bom? O cloreto de cálcio, por exemplo, é um tipo dele, é um belo de um exemplo, né? Por isso que é um material que tende a contato com a superfície, a temperatura ambiente, começar a perder água, né? É um material que ele começa, dependendo de como estiver a matéria-prima, ele começa a perder água, tem muita umidade nesse material, tá? Então, classificação das soluções, são 3 tipos, esse exemplo aqui é o resuminho que a professora trouxe para vocês, mas anota no seu caderno, tá? Olha aí, acompanha pelos slides, pelo PDF. A solução, turma, ela pode ser saturada, insaturada ou supersaturada. Ela é saturada quando a quantidade de soluto dissolvido for igual à superfície, a especificada. Ela foi saturada, ou seja, eu consegui atingir, os dois ficaram equivalentes. Se ficou confuso, aguenta um pouquinho aí que eu trouxe uma imagem bem legal para você memorizar, tá bom? Insaturada. Insaturada é o inverso da saturada. Então, a insaturada é quando a quantidade de soluto dissolvido for menor no que é especificada pela solubilidade, ou seja, eu não consegui dissolver esse soluto. E a supersaturada? Supersaturada, ó, marca a palavra, né? É quando a quantidade de soluto dissolvido for superior à especificada pela solubilidade, tá bom? E aqui, olha, o exemplo que eu falei para vocês, bacaninha de marcar, nós temos solução e solubilidade, né? Aqui a gente tem um Erlenmeyer, é um tipo de instrumento que a gente usa muito nos laboratórios de química. Aqui a gente tem o insaturado, quando ela é diluída ou concentrada. Olha o aspecto como ele fica, tá? A saturada, quando eu falo saturada, a solução está em equilíbrio. Então, ó, o grau de solubilidade foi atingido, ó a maneira como a gente apresenta ele. E a supersaturada, que é uma solução instável. Pensa, supersaturada, se a saturada é a solução em equilíbrio, a supersaturada tende a ser uma solução instável, ou seja, pessoal, é uma solução difícil de se controlar, porque ela está fora do equilíbrio, tá bom? Então, o coeficiente de solubilidade, o que é, professor, o coeficiente? Trouxe um resuminho bem bacana para a gente entender, né? É a quantidade, pessoal, normalmente em gramas, tá? Que a gente calcula do soluto necessário para saturar uma quantidade padrão de solvente em determinada condição.
ou seja, quanto de soluto, né, por exemplo, de sal que eu consigo colocar no recipiente com outro tipo de solução, que eu consigo colocar de modo que toda essa solução parece que é uma única coisa, parece que é uma única fase, ou seja, eu alcancei, eu saturei, eu consegui o equilíbrio aí dos dois elementos que estão presentes nessa minha amostra ou na minha solução, tá? Aí eu vou identificar, poxa, eu consegui o equilíbrio e qual temperatura? Então essa temperatura eu consigo chegar, né, nesse coeficiente de solubilidade, tá? Então temperatura sempre vai impactar essa sua insaturação. Aqui, ó, CS sempre aparece nas tabelas CS, quer dizer coeficiente de solubilidade. Ele sempre vai aparecer com o elemento do qual ele faz parte, uma substância, né? Aqui é o cloreto de sódio, é um sal. Vai aparecer aqui com o coeficiente, que é o valor gramas por litro, e a temperatura. Qual temperatura que a gente analisou para chegar nesse valor, tá bom? Então, turma, na próxima aula a gente vai começar a estudar concentração em massa, título e densidade. Um assunto muito bacana, vou caprichar aqui no conteúdo para vocês. Para essa aula, fica o nosso exercício de fixação, que vocês devem me enviar até a próxima terça-feira, ou seja, a nossa próxima aula, sempre via Sponte, não vou aceitar mais por e-mail, tá bom? Baixem o PDF que está lá no Sponte, junto com o link dessa aula que você está assistindo, e você vai encontrar esse PDF bem bonitinho lá em forma de slide, para você resolver no seu caderno e me enviar, tá bom? Perceba que tudo que eu te pergunto foi o que eu acabei de te explicar, então vai ser bem tranquilo. Então, eu agradeço pela atenção de vocês. Espero que tenha sido uma aula bem bacana, tá? Não se esqueça, acompanha sempre, turma, aí comigo pela apostila, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, coloca lá para mim no nosso fórum. E exercícios de fixação vão valer nota e, além do mais, é uma maneira aí de vocês estenderem a participação de vocês na aula, tá bom? Qualquer dúvida, coloca lá no fórum que a professora vai sempre acompanhar com vocês, tá? Então é isso, até a próxima aula e se cuidem. Estudem bastante química, que é importante também.